estou aqui em mãos com o mais novo lançamento do Espaço Democrático. É o livro Brasil nos anos 2020, Desafios e Possibilidades. Esta publicação reúne o esforço de 9 brasileiros de muito boa cabeça que estão preocupados com os problemas do país e as suas perspectivas para os próximos anos. E cada um deles colocou a sua colaboração neste volume. Eu queria falar um pouquinho de cada um deles. O organizador do livro é Rubens Figueiredo, bacharel em Ciências Sociais e pós-graduado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é integrante do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp e consultor do Espaço Democrático. Também participa Álvaro Prata, doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hélio Michelini Pelaz Neto é advogado e empresário, mestre em Sociologia Política e professor de Relações Internacionais na FAAP de São Paulo. Januário Montoni é criador e primeiro presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Também foi diretor da Anvisa e secretário municipal de saúde em São Paulo. É atualmente consultor na área da saúde. Outra contribuição para o livro veio de Roberto Macedo. Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, ele é mestre e doutor pela Universidade Harvard. Foi secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e presidente do IPEA, o Instituto de Política Econômica Aplicada. Outra contribuição veio de Rogério Schmidt, doutor e mestre em Ciência Política, graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é professor do MBA em Relações Governamentais da FGV São Paulo e também membro do Conselho Superior de Estudos de Política da Fiesp. Silvia Cervellini é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, com especialização em opinião pública. Ela desenvolveu por mais de 20 anos carreira executiva no Ibope Opinião e depois no Ibope Inteligência. Túlio Kahn, sociólogo e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, é consultor em projetos de pesquisa sobre violência e criminalidade, tendo trabalhado para o Banco Mundial, para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para programas da ONU e do Ministério da Justiça do Brasil, entre outros órgãos nacionais e internacionais. E, finalmente, o professor Vilmar Rocha, que leciona na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás e foi deputado federal por 20 anos. Ele é escritor e foi presidente do Instituto Tancredo Neves. Atualmente é o coordenador de Relações Institucionais do Espaço Democrático do PSD. Bom, como se trata de um lançamento inédito, porque digital, de um livro, vamos conversar com cada um desses nossos colaboradores que contribuíram para esta publicação. Olá, bem-vindos todos para esse lançamento digital. Já fiz uma pequena apresentação de cada um de vocês. Eu queria ir direto para o organizador do livro, Rubens Figueiredo, pedir a ele que nos fale um pouquinho sobre o conceito desta publicação e também aproveite e já faça um resumo do seu próprio capítulo do livro. Rubens, a palavra é sua. A ideia do livro surgiu pela observação de que uma conjuntura política muito agitada, como nós temos vivido, ela suga os analistas para o dia a dia. E o debate começou a ficar muito polarizado, muito emocional e muito superficial também. O que a gente vê são, quando existem, discussões muito rancorosas, levando muito pouco em conta a realidade do país. Então, em vista desse entendimento, eu achei interessante, conversando com meus colegas da Fundação, que se organizasse um volume, um livro, no qual as pessoas pudessem discutir com mais tempo e com menos emoção alguns aspectos fundamentais da vida do país. O Brasil é um país a ser reformado. E não dá para você, toda vez que tem a reforma tributária, quem é a favor é liberal, é de direita, quem é contra é de esquerda, esse tipo de debate não acrescenta quase nada e também não leva a nada.
Então, a partir daí, eu convidei alguns especialistas muito reconhecidos nas suas áreas. Eu faço uma análise mais estrutural, o Roberto Macedo faz uma análise econômica, o Vilmar Rocha fala do futuro da democracia, o Rogério Schmidt discute a qualidade do sistema político brasileiro, a Silvia Severini, as novas características da opinião pública e as novas formas de participação política, o Álvaro Prata fala sobre tecnologia, o Túlio Kahn sobre a necessidade do uso da inteligência para melhorar a segurança pública, o Hélio sobre relações, Hélio Michelini sobre relações internacionais, e nós tivemos uma peculiaridade nesse livro, é que ele ficou pronto no meio da pandemia. Então, nós achamos razoável que cada autor, depois de terminados seus capítulos, fizesse um pequeno pós-fácil, em função do tema que ele fez sua reflexão, e incluímos a contribuição do ex-secretário de Saúde do município de São Paulo, Januário Montoni, aliás, muito interessante, e ele trata, entre outras coisas, dos determinantes sociais da saúde a partir de indicações da OMS. Então, essa foi a ideia do livro, esses são os coautores colaboradores que fizeram parte dessa coletânea. O meu capítulo, eu trato do esgotamento de 3 agendas que atravancam, né, o desenvolvimento do país, o esgotamento da agenda que veio do Pacto Social Democrático que gerou a Constituição de 88, uma Constituição muito generosa, mas que não leva muito em conta a necessidade de um volume gigantesco, monumental de recursos para fazer valer aquilo que está escrito na nossa carta. O segundo esgotamento é daquele intervencionismo desenvolvimentista que orientou durante muito tempo a nossa política econômica e que foi um desastre que nós iremos pagar por muito tempo. E o terceiro esgotamento é a falta de funcionalidade do Estado brasileiro, que não contribui para que as gestões públicas sejam competentes e orientadas para objetivos e metas bem determinadas. Então, essa foi a preocupação geral do livro e essa particular no meu capítulo. Na sequência, pela ordem dos capítulos, eu queria ouvir agora um resumo do que nos escreveu o professor Roberto Macedo. O meu capítulo é intitulado assim: década de 2020 começa com a economia em estagnação e depressão. Coisas aqui se complicaram desde que começou aqui aquela crise em 2015, ainda no governo Dilma. Aí a economia começou a cair no ano 2015, numa taxa trimestral, e aí os economistas têm uma convenção de que quando a economia cai 2 trimestres consecutivos, ela entrou em recessão. Mas isso diz muito pouco a respeito do que se passou aí, porque nós tivemos 8 trimestres de queda, caiu aí cerca de 6,5% no total, e os 2 anos seguintes, 2016, 2017, 2018, 2017, 2018, 2019, foi crescendo 1% ao ano, então não deu para recuperar aí aquela chamada recessão. Agora, quando a recessão se estende muito, a gente chama ela de depressão, certo? Ela passa aí de 2 meses, nós já estamos aqui, dura até hoje. Nós já estamos em 2020, são 6 anos aí de depressão. E com isso o PIB caiu muito, ele voltou ao valor que tinha em 2012. Agora, depois eu mostro que o investimento, que é o motor do crescimento, caiu muito, em particular o investimento público. Eu também mostro também, eu vou ao conceito de estagnação. A estagnação vem desde a década de 1980. O Brasil chegou a crescer na década de 70, quase 10% ao ano, certo? E aí era uma maravilha. Eu entrei no mercado de trabalho nesse período, os empregos eram muito fáceis. E aí caiu aí para essa taxa ridícula hoje que está crescendo. Agora esse ano vão cair em cerca de 5%. Mas a taxa de crescimento aí depois de 1980 caiu muito para cerca de 2,5% ao ano.
se entende que o Brasil poderia crescer 4, né? E depois eu mostro mais ainda, passando a estagnação. A estagnação, ela diz que você está crescendo abaixo do seu potencial. Eu não tenho o potencial da economia brasileira, se pusesse tudo em ordem, seria cerca de 4% ao ano, mas não estamos crescendo longe disso. E a década de 19 foi a pior desde 1900. Mas eu vou parar por aqui, porque meu tempo se esgotou, e não vou contar mais, não, para despertar a curiosidade de vocês pelo livro. Espero que vocês leiam. Perfeito, obrigado, Roberto. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo do professor Vilmar Rocha. A palavra é sua, professor. Obrigado. O meu tema é um tema recorrente, que eu me preocupo na vida acadêmica e na vida política, que é a democracia e o populismo. A base dessa contribuição minha foi uma palestra que eu fiz no dia 9 de janeiro de 2019, na Universidade Miguel de Cervantes, no Chile. Inclusive, eu conversei sobre ela com o Rubens inclusive, me ajudou a pensar e a falar. É o seguinte, eu cheguei lá nessa universidade, num seminário político internacional, e havia muita curiosidade com relação ao Brasil, à democracia no Brasil, o sistema político, etc. Tinha 9 dias apenas que o professor, doutor Jair Bolsonaro, havia assumido a presidência da República. E eu disse a eles o seguinte, olha, primeiro, a eleição no Brasil foi democrática, limpa, aberta, e não há questionamentos com relação à eleição de 2018 para a presidência da República no Brasil. Havia muitas dúvidas e etc. Lá era um seminário, a universidade é uma universidade comunitária, e tinha muita gente esquerda lá. Eu, inclusive, encontrei uns 2 ou 3 amigos do professor Dr. Lula lá. E eu disse, olha, a eleição foi democrática, foi limpa, foi aberta, transparente, tivemos 12 candidatos no primeiro turno, tivemos um segundo turno, portanto, a legitimidade da eleição do professor Dr. Bolsonaro é inquestionável. Ainda lembrei a eles que teve aqui observadores internacionais e nenhum deles fez qualquer reparo quanto à eleição de 2018. Com uma única exceção, a representante da OEA lembrou, olha, eu estou impressionado com o uso do WhatsApp na eleição presidencial. Não só aqui no Brasil, todo parte do mundo. Então eu disse a eles, a eleição foi limpa, foi democrática, foi correta, e ele foi eleito. Portanto, ele tem em plena legitimidade para o exercício da presidência. Número 2, eu disse, olha, vocês todos sabem, existe uma crise da democracia representativa no mundo todo. No pós-guerra, depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é uma crise mais profunda que nós estamos tendo da democracia liberal, como nós a conhecemos, na democracia representativa. Ela está em crise não só no Brasil, mas como no mundo todo. Terceiro, eu disse a eles, olha, e ela está associada à crise da demonstração representativa com um fenômeno novo em escala mundial, que é a ressurgência do populismo. Líderes populistas que usam dos instrumentos formais da democracia para chegar ao poder e depois vão solapando as bases, os fundamentos da democracia liberal. Isso é só no Brasil. Aí citei o professor doutor Trump, citei o caso do Erdogan na Turquia, Orbán, do Vítor Orbán, e assim vai, por aí vai. O líder das Filipinas, e aí vai. Não é mais um fenômeno latino-americano, é um fenômeno mundial, não é ligado à esquerda, é ligado à direita agora. Aí eu disse a eles ao final, então, esta crise da democracia representativa está também no Brasil. Mas eu acredito, eu volto a explicar, isso em 2019, janeiro de 2019, eu acredito que as instituições do Brasil
já são sólidas e elas vão resistir a essa tentativa populista, autoritária. Nós temos um Congresso reformista, um Congresso legitimado pela eleição, nós temos um judiciário independente, organizado, temos os órgãos de controle, Polícia Federal, tal, funcionando, independente, temos uma imprensa livre e independente no Brasil. Falei, nós temos, isso dizendo para eles, dos fundamentos que acreditavam que nós tínhamos aqui condições de resistir ao populismo eu disse, nós temos um empresariado diversificado e internacionalizado, nós temos uma academia muito bem estruturada, gente que pensa as coisas. Então, essas forças todas se unirão, com certeza, e resistirão a qualquer alternativa autoritária, descaradamente populista e que conspire contra a democracia liberal. Perfeito. E eu acredito que hoje parece que está acontecendo, claro que com diferenças, mas está acontecendo no Brasil atual. Mesmo com todos os ataques, a democracia tem resistido, ela é resiliente e o quadro hoje está mais normal, entre aspas. E nós não fomos sucumbidos, não fomos por uma tentativa claramente autoritária, populista e antidemocrática. Estamos resistindo. Então, esse é o fundamento da minha contribuição. Perfeito. Obrigado, professor Vilmar. Na sequência, a palavra é do cientista político Rogério Schmitt. Rogério? Bom, eu quero começar dizendo obrigado aí ao Rubens Figueiredo por me convidar para participar desse projeto, ao lado de tantos outros coautores, né, tão ilustres. O meu capítulo se chama Riscos e Oportunidades para o Sistema Político Brasileiro na Próxima Década. Ele tem só 17 páginas, eu acabei de contar aqui, é bem fácil de ler, bem curtinho, tem 12 gráficos também. Basicamente, eu começo descrevendo as principais características do nosso sistema político, né? Especialmente o chamado presidencialismo de coalizão, que é o modelo aí que nos define nesses últimos 30 anos, né? E depois, utilizando uma metodologia da Economist Intelligence Unit, eu passo a olhar os 5 principais componentes do sistema político brasileiro, né? Onde que estão as nossas forças e as nossas fraquezas, né? Eu mostro que, ao contrário do que o senso comum pensa, né? O melhor desempenho do Brasil nos rankings internacionais é exatamente na qualidade do sistema político, né? Nós temos um desempenho aí melhor do que, por exemplo, no quesito da corrupção, no quesito da liberdade econômica, no IDH. Então, eu defendo aí as virtudes do sistema político, né? Mas mostro também aonde que ele já está funcionando bem e aonde que ele precisa melhorar, né? A política brasileira está muito bem, obrigado, no quesito das instituições políticas, no quesito dos direitos civis, né? Estamos mais ou menos ali no quesito funcionamento do governo e deixamos muito a desejar, né, em 2 quesitos importantes, né, que é a participação política e a cultura política, né? Então, basicamente, eu faço aí um balanço desses 5 componentes, usando essa metodologia aí da Economist. E no final, depois aí da pandemia, né, eu escrevi um pós-fáciozinho, onde eu tento vislumbrar aí os 3 ou 4 cenários para a evolução do sistema político brasileiro nos próximos anos. Primeiro que eu chamei de Brasil autoritário, o segundo, Brasil da reforma política, o terceiro, Brasil das grandes coalizões, e o quarto, que é a manutenção do status quo. É isso. Perfeito, obrigado, Rogério. E a opinião pública, hein? Silvia Severini, o próximo capítulo é seu e a palavra também.
Também muito obrigada por essa oportunidade. E eu já pego um gancho, né? Então, meu capítulo é justamente sobre esse ingrediente aí, esse índice que o professor Vilmar e o próprio Rogério falaram, que é a população, a opinião pública, cidadãos e cidadãs, né? E aí, partindo dessa ideia de opinião pública como uma fonte, né, que ilumine o que a sociedade brasileira quer, né? Então, como que as lideranças, como encaminhar as decisões, as escolhas, as reformas, esses problemas que existem na sociedade contemporânea e que a opinião pública sempre foi uma fonte importante para orientar essas decisões coletivas. E o meu capítulo traz uma reflexão sobre um desgaste, né? uma certa impossibilidade de leitura da opinião pública atualmente, por conta de que os problemas são muito complexos e exigem um tempo de formação da opinião pública que as decisões prementes e urgentes não têm. Então, as lideranças, e além disso, a gente tem todo a revolução digital, né, da comunicação. Então, a interação nas redes sociais também, ela dificulta o que a gente chama de formação de uma opinião pública, convergência e formação de consensos na sociedade, né? Então, ficam debates paralelos que é difícil convergir, né? E no topo disso temos toda uma tendência de desgaste dos mediadores que faziam a mediação do debate público, seja a academia, seja a mídia, então, e as próprias instituições políticas, os partidos políticos, né? Então, essa crise dos mediadores também dá um ingrediente aí de agravamento, né, desse problema da participação. E aí o meu capítulo procura mapear e trazer o que a gente chama de inovação democrática, que as inovações democráticas vão justamente tentar contribuir para alavancar a participação, alavancar a cidadania, e essa cidadania, essa participação de uma maneira mais pragmática, eficaz, para fortalecer essas decisões coletivas e encaminhar esses problemas que a gente está enfrentando nos dias de hoje e que a pandemia escancarou, né? E uma das inovações democráticas que eu falo com mais propriedade, porque é o tipo de trabalho que nós estamos desenvolvendo, são as deliberações cidadãs, que são formas qualificadas de participação, onde um grupo, que a gente traz a ideia do sorteio, então um grupo de eleitores sorteados da população vai se aprofundar sobre um tema e fazer recomendações sobre uma decisão, sobre uma política pública, e isso já está sendo usado de maneira muito bem sucedida em vários países, e a gente também está experimentando aqui no Brasil, então eu trago essa inovação também, junto com várias outras possibilidades de participação e de inovações de laboratórios cidadãos e formas de trazer o cidadão e o eleitor para ajudar a encaminhar essas problemáticas. E no pós-fácil, muito provocada, né, pelo contexto, porque todas essas dificuldades se tornaram agravadas com a pandemia e as crises e as questões que a gente tem que solucionar estão mais prementes, né? Eu faço uma provocação e lanço um desafio para as lideranças políticas, empresariais e intelectuais desse país de pensar em encaminhar um processo de deliberação cidadã sobre essa nova sociedade brasileira pós-pandemia que a gente quer construir. E esse novo Brasil que a gente quer construir. Então, eu lanço esse desafio. É possível, basta a gente querer. Então, leiam lá e vamos comprar esse desafio. Muito obrigado, Silvia. Na sequência, doutor Álvaro Prata, o que o senhor nos conta sobre o seu capítulo? Bem-vindo mais uma vez.
Bom, eu me senti muito distinguido de poder participar com um capítulo nesse importante livro, tratando exatamente de tecnologias, das tecnologias e o impacto das tecnologias nas mudanças sociais. Então, esse é o tema que eu desenvolvi e começo fazendo uma análise do que aconteceu, sobretudo no século XX. Na virada do século XIX para o século XX, jamais poderíamos antecipar que tanta coisa iria acontecer no século XX. Essas tecnologias mudaram a maneira como nós nos organizamos, mudaram a maneira como vivemos, mudaram as nossas preocupações, as nossas formas de ver o mundo. Então, a tecnologia ela sempre cumpre um papel muito importante, mas é difícil de antecipar essas tecnologias, né? E aí nos aproximamos para o final do século XX, e tendo, né, se a gente atribui a máquina a vapor a primeira revolução industrial, a eletrificação, a eletricidade, a segunda revolução industrial, mas no final do século XX nós tivemos a internet cumprindo o papel da terceira revolução industrial, e agora no século XXI nós temos a quarta revolução industrial, que são as tecnologias digitais, mudando o mundo de uma maneira espantosa, aproximando as ciências exatas das ciências da vida, aproximando ambas das ciências humanas e sociais. As prioridades mudaram muito e o impacto que a tecnologia tem tido na maneira como nós nos organizamos, na maneira como cuidamos do nosso planeta, de nós mesmos, trouxe e trará muitas mudanças. A parte final do meu capítulo, eu foco no Brasil. O Brasil, com a necessidade de tocar para frente dois tipos de projetos estruturantes, que resolvem problemas crônicos nossos, desigualdade, educação, saneamento, né? E depois falo dos projetos estratégicos, aqueles que nos permitirão gerar riqueza, nós aproveitando aquilo que temos de diferenciado, aproveitando energias renováveis, biocombustível, aquilo que nós sabemos fazer com muita qualidade. E, por fim, ao falar sobre o impacto da pandemia, eu mostro como a pandemia antecipou muito daquilo que é dito durante o capítulo. Eu tenho a impressão que todos vão gostar muito, sobretudo no contexto em que esse capítulo se insere no livro. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela explicação. E, na sequência, a palavra vai para o cientista político, cientista social, Túlio Campos. Agradecer, então, ao nosso amigo Rubens Figueiredo pela gentileza de participar do projeto e, obviamente, a Fundação, que eu acho que com esse livro cumpre aí a sua função principal, né? Que é pensar os grandes problemas do país. E segurança pública, certamente, é um desses grandes problemas. Tá? Então, é óbvio, acho que eu levanto uma série de questões, de desafios para essa área. O principal dele talvez seja de ordem estrutural, né? Então, não é à toa que os países mais violentos são aqueles justamente que estão num grau de desenvolvimento humano e econômico intermediário. Não são nem países muito pobres africanos, nem países desenvolvidos europeus, né? São esses países de nível médio de desenvolvimento, América Latina, África e Ásia, que têm questões de desigualdade muito profundas, questões de pobreza, uma enorme camada da população de jovens que nem estuda, nem trabalha. Então, é óbvio que fazer segurança pública nesse contexto é totalmente diferente de fazer segurança pública num país desenvolvido e na Europa. Então, tem limites, né, dentro do qual a gente pode atuar. Fora esse problema de ordem estrutural, você tem problemas aí conjunturais, e acho que outros capítulos aí já falaram sobre isso, sobre as décadas perdidas, né, por conta de mau desempenho da nossa economia. Isso acaba impondo limites aí ao orçamento, né, dos estados e do governo federal, aos investimentos em todas as áreas, inclusive a área da segurança pública, que é aí
patrocinado. E você tem, é claro, as coisas relacionadas aí à gestão e à organização da segurança pública no país. Desde problemas constitucionais, né? É a Constituição que define que nós temos que ter obrigatoriamente 2 polícias, então todo mundo fala, né? São 2 polícias que não se conversam, não é uma polícia unificada que tem uma carreira única de ciclo completo. A gente tem uma Força Nacional de Segurança Pública que não está mencionada na Constituição. A gente fala das guardas municipais, mas ali o papel delas é apenas de preservar o patrimônio municipal. Então, tem muita coisa mal resolvida nessa área, né, do ponto de vista jurídico, né, e também da gestão, né? Então, uma hora cria o Ministério da Segurança, depois extingue o Ministério da Segurança, os fundos, se você somar aí os 3 fundos nacionais de segurança que existem, né, o FUNPEN, o Fundo FUNAD de drogas e o Fundo Nacional de Segurança Pública, você não chega ao orçamento da Polícia Rodoviária Federal. Então, você tem muita coisa, vamos dizer assim, recursos mal alocados, né? E problemas organizacionais aí de todas as ordens. A Polícia Militar quer fazer investigação, a Polícia Civil quer andar uniformizada e fazer policiamento ostensivo, uma se aposenta muito cedo, outra muito tarde. Bom, eu vou discorrendo aí sobre esses problemas todos no capítulo e agravado aí com a situação da pandemia, né? Que consta aí no pós-fácil. Nós estamos fazendo aí um estudo para o PID, e já adiantando aí, a gente espera um impacto, obviamente, negativo, né, desse aumento da taxa de desemprego, da evasão escolar, sobre os índices de criminalidade aí nos próximos anos. Então, é isso. Leiam o livro que está tudo lá. Muito bem, na sequência, vamos ver o que nos diz sobre o seu próprio capítulo o professor Hélio Michelini. Hélio? Boa tarde, Undino, boa tarde, colegas. Queria agradecer, em primeiro lugar, o Rubens pelo convite, pelo honroso convite de fazer parte aí de um grupo tão seleto. Tive a vantagem de ouvir algumas das apresentações e vi que o texto que eu construí entra em alguma sintonia com a dos meus colegas. Fiquei entusiasmado com essa perspectiva em que o pragmatismo se apresenta como uma palavra de ordem, trabalhada em diferentes lentes. O texto que me tocou escrever se reporta à política externa, e eu dei um título chamado de Por um Brasil Global, as alianças que pretendemos construir. Ou seja, longe de fazer uma simplista defesa ou ataque da presença que o Brasil exerce e ocupa no mundo, é um fato de que somos um ator global, os desafios são globais, as soluções também, assim, devem se apresentar. Nesse exercício intelectual, eu tinha limites que impediam uma composição de uma proposta ampla ou que esgotasse o tema da política externa, mas eu preferi selecionar alguns tópicos, criar um método de abordagem para trabalhar algumas lições, algumas reflexões que estão no centro do debate entre os estudiosos da política externa, e assim eu dividi em alianças bilaterais, trabalhei um pouquinho a perspectiva de diálogo que eu acredito que o Brasil deveria empreender, e isso deveria empreender no futuro próximo, ou seja, o corte cronológico ele vai além de uma gestão, como deve ser a política externa, uma política de Estado que transcenda cores, transcenda ideologismos quaisquer, de qualquer ordem, né? Então, na esfera bilateral, o diálogo que o Brasil poderia empreender com os Estados Unidos, com China e com o Japão, as 3 primeiras economias em volume de negócios. Também no plano regional, o diálogo que poderia ser mantido ou travado com a União Europeia. Abracei, claro, esse recente logro que foi o acordo com a União Europeia e Mercosul, que ainda precisa se confirmar, porém está no centro do debate, e o diálogo do Brasil com o continente africano, que aos meus olhos ele é muito prematuro, ele precisa avançar, precisa de mais maturidade, uma análise mais clara de objetivos.
Também no plano da governança global, esse seria o terceiro corte que eu optei por trazer, o diálogo do Brasil com instâncias que se voltam a essa questão da governança, aí entre a OCDE, a própria OTAN e a ONU, propondo aí um parâmetro de reformas que acredito ainda pendentes para a continuidade desse foro. Em sede de pós-fácil, eu entendi que essas reflexões, claro que elas se fazem acompanhar com outras que também possam se apresentar, mas elas se mantêm. Em se mantendo, eu optei por dedicar algum espaço a 3 lições que ficaram claros, né? O valor das agendas globais, aquilo que muitas vezes um diplomata conhecido, amigo, dizia que era importante ter agenda, não tanto cumprir agendas, né? Então, porque as agendas mantêm os elos, os vínculos. Então, na verdade, essas agendas globais, elas ilustram os desafios vindouros, ou seja, nenhum tema na atualidade, meio as questões ambientais, a indústria que nós vemos, os temas ligados a questão política, a participação democrática, esses temas não são exclusivos, não são problemas exclusivos de uma nação, eles são estruturais, são globais, eles precisam buscar soluções compartilhadas. Também o valor da ciência e da formação profissional, se cabe se me estender muito, isso ficou claro aqui, o valor das organizações técnicas, o valor que tem uma OMS para a promoção do desenvolvimento. E, por último, tentando pôr termo às questões do debate ideológico mesmo, que contaminou, de alguma forma, nos últimos tempos, a política externa, é o valor do neutralismo, né? A gente tem que pensar em interesses e não em paixões. Então, mais uma vez, eu agradeço aos colegas e essa foi a minha contribuição. Obrigado, Hélio. Agora vamos tratar dos desafios da saúde no Brasil. A palavra é do Januário Montoni. Obrigado. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Rubens Figueiredo e à Fundação pela oportunidade de estar participando desse debate, né, num livro que me parece muito oportuno. O meu capítulo é quase um pós-fácil, como já disse o professor Rubens, tentando olhar um pouquinho o impacto que nós tivemos a partir da pandemia, que ainda está em andamento. Nós temos um processo que ainda está longe do fim, né? E eu procurei, nesse capítulo final, não entrar tanto nos impactos, na condição em si da pandemia, mas do que ela significou na visão que nós todos temos do nosso sistema de saúde. Essa pandemia escancarou a força e a fraqueza do sistema de saúde brasileiro, na minha avaliação, e é isso que eu tentei pontuar um pouco no artigo. Mostrou a força porque, apesar de todos os nossos problemas, e eu não vou detalhar, como não detalhei no artigo, nós temos conseguido dar um enfrentamento, né? Nós temos conseguido, ao longo do tempo, houve uma melhoria na capacidade de atendimento, né? O SUS mostrou a sua força e, para muita gente, para aqueles 25% da população que tem plano de saúde, e muitos achavam que não precisavam do SUS, eles descobriram que só o SUS faz vigilância epidemiológica, só o SUS faz controle sanitário, só o SUS discute a questão da vacinação e, portanto, todos nós dependemos do SUS. Isso foi um espanto para muita gente. Mas a fragilidade do sistema, a disfuncionalidade do sistema, que também vem da discussão de 88 e precisa ser revista, como já pontuou o Rubens, que é o conceito do livro, ela também ficou clara. No início da pandemia, em março, para atender 100% da população brasileira, o setor SUS tinha menos leitos de UTI do que o setor de saúde suplementar de plano de saúde para atender 25% da população. Essa fragilidade vai se colocando ao longo de todo o processo e foi isso que eu procurei demonstrar muito claramente. Nós vivemos uma desigualdade no sistema de saúde que vai ter que ser enfrentada e a pandemia mostrou o tamanho dessa desigualdade. E em 2019, o que eu procurei mostrar foi que o SUS, inclusive, é um milagre no funcionamento dele, pelo tanto que ele é desigual em relação à capacidade do setor privado. No último ano, 2019, quem tem plano de saúde teve uma cobertura anual de cerca de R$6.000, né? 4.000 e tantos pelos planos de saúde e 1.400 pelo SUS. Quem só tem o SUS teve R$1.400. Estou falando por ano.
Então, essa desigualdade desemboca naquela desigualdade das UTIs, dos leitos clínicos, dos hospitais, de regiões do Brasil que simplesmente não têm assistência. E a pandemia também nos colocou de frente com um conceito que a OMS discute há mais de 30 anos, e ele vai e volta, que são os determinantes sociais da saúde. Saúde não são apenas as ações médico-hospitalares, assistenciais ou preventivas. Elas são as condições gerais de vida, as condições pessoais, genéticas, hereditárias, mas principalmente as condições do ambiente. Nós sentimos o que foi enfrentar essa pandemia nas regiões de subhabitação, nas favelas, nas periferias das grandes cidades, nas áreas sem saneamento básico. Então, isso também ficou evidente e mostra um caminho que eu tenho defendido particularmente, procurei explorar no final desse artigo, que é uma discussão de insustentabilidade tanto do modelo público como ele está colocado, como do modelo privado como ele está colocado. Ambos têm vantagens, o SUS é o melhor modelo de saúde que você pode ter, isso mundialmente reconhecido, mas a entrega média dele não é boa. O setor privado tem um sistema de saúde que não dá para ser chamado de saúde, porque ele é autorreferido, ele não tem prevenção, mas ele tem uma entrega melhor. Então, nós temos que procurar alternativas, a sociedade tem que construir alternativas para buscar o que eu tenho chamado de uma integração colaborativa. Não é panglosiano, não é achar que cada um dos setores vai abrir mão das suas linhas de ação, mas é buscar formas de construir consensos ou de reduzir os dissensos e avançar, inclusive usando uma coisa que o professor Prata colocou agora, foi a aceleração do impacto tecnológico, que na saúde é impressionante, né? Nós vivemos um outro mundo em relação ao atendimento de saúde no pós-pandemia. Eu espero que o artigo, que é um artigo pequenininho, é um pós-fácil praticamente, eu espero que ele desafie essa discussão que eu acho que é relevante para todos nós. Obrigado, Januário. Eu, em nome do Espaço Democrático, quero muito agradecer a contribuição de cada um de vocês em mais esta publicação, que é o livro Nos Anos 2020, Desafios e Possibilidades. Porque com isso, vocês colaboram, mais uma vez, para que a Fundação cumpra a sua meta, a sua missão, que é a de promover estudos e formação política, não só para os quadros do PSD, mas também para todos aqueles da sociedade que se interessam em discutir o país e aprender. Muito obrigado a todos vocês por mais essa publicação excelente do Espaço Democrático. Até uma próxima oportunidade.